Olá, turma. Estamos aqui novamente para falar sobre as revoluções industriais, né? Muito importante que os elementos que estão nesses slides sejam anotados por vocês no caderno, para que vocês tenham todas as informações necessárias, tá bom? Então vamos estudar as revoluções industriais e as transformações tecnológicas e sociais de cada uma delas. Né? Primeiro, a gente tem que entender o porquê dessas mudanças, né? Com a necessidade de aumentar a produção, o industrial, que são os donos das fábricas, buscou desenvolver novas técnicas e novas tecnologias, com o objetivo direto, gente, de aumentar a produção de bens, consequentemente a venda e o lucro. A cada nova grande transformação no processo produtivo, ao longo da história, damos o nome de Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial se iniciou na segunda metade do século XVIII, a partir de 1750. Ela só vai ter a primeira transformação 100 anos depois. Ela teve como país pioneiro a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra acumulava uma série de características que eram importantes, que motivaram a industrialização. Primeiro, a Inglaterra tinha grandes fontes de minério de ferro para a produção de máquinas e de carvão mineral para produzir energia, não só no próprio território inglês, mas em colônias inglesas que existiam na África e na Ásia. A principal fonte de energia era o carvão mineral, e a sua queima aquecia caldeiras, e essas caldeiras geravam vapor, e esse vapor movimentava as máquinas, principalmente as tecelagens. Por isso que eram máquinas que funcionavam ao carvão mineral, eram as máquinas a vapor. A máquina de fiar era a principal a receber esse vapor, eram as famosas tecelagens. A Inglaterra se industrializou para produzir e aumentar a produção de tecidos, que ela comercializava e vendia no mundo inteiro. Outras informações, outras características do momento é o aumento de mercadorias produzidas em menos tempo, o trabalho assalariado, que é a produção dividida. O trabalhador passa a ganhar um salário para trabalhar, ele não é mais escravo, ele não é mais servo, porém ele recebe esse salário porque, além de trabalhador, ele também precisa ser consumidor. Ele não está recebendo salário porque ele tem direito defendido, não. Muito pelo contrário. As mercadorias se tornam padronizadas, porque produzir com repetição é muito mais rápido que produzir elementos com muita diversidade. Então os produtos eram todos semelhantes. Trabalhavam na produção todos, homens, mulheres, crianças, idosos. Não existiam direitos trabalhistas, não existia nenhuma garantia que fosse oferecida ao trabalhador, como a gente tem hoje, férias, 13º salário, direito à aposentadoria. Não existia isso. As pessoas literalmente morriam de trabalhar e trabalhavam até 16 horas por dia, tá? Como a energia elétrica não existia naquela época, se trabalhava na indústria do amanhecer até o anoitecer. Quando a gente entra na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, se dá origem à segunda Revolução Industrial, que vai desse período até as primeiras décadas do século XX. Por que uma segunda Revolução Industrial? Primeiro fator, as indústrias se expandem para outros países europeus, além da Inglaterra, como França, Bélgica, Itália e Alemanha, Rússia, e também para países além da Europa, como os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia, que também começam a se desenvolver o seu processo de industrialização. O petróleo substitui o carvão mineral como principal fonte de energia. O petróleo gera uma energia mais eficiente e é mais fácil de ser transportado, porque ele é plástico, diferentemente do carvão mineral, que é mais sólido, né? E ao desenvolvimento, a manipulação e o controle sobre a eletricidade, a energia elétrica. A energia elétrica permite uma coisa, permite o trabalho noturno. As pessoas podem trabalhar à noite e surge inclusive a vida noturna. A questão é que agora as pessoas vão poder trabalhar à noite, mas não haverá contratação de novos trabalhadores. Então os trabalhadores ficam cansados, o trabalho se torna incessante. E aí começam a se organizar
dentro de pensamentos marxistas e socialistas, desenvolve os sindicatos para lutar e brigar por direitos universais, como direito a 8 horas de trabalho diário e 8 horas de descanso e 8 horas de sono. Lutar também pelo direito a ter um mínimo de rendimento, o famoso salário mínimo. Lutar pelo direito de descansar na fase idosa, o que ficou conhecido mais tarde como previdência social, a aposentadoria. Além do mais, evitar que crianças e mulheres grávidas trabalhem em ambientes insalubres que ameaçam a sua saúde. Tá? Surge a locomotiva a vapor e os transportes evoluem muito. Nesse período também surge o automóvel, os carros, que vão funcionar exatamente por derivado de petróleo, ou óleo diesel ou a gasolina. A energia elétrica se desenvolve muito em função desse motor a combustão do petróleo e a comunicação se expande, pois se mais países estão se industrializando, são mais países produzindo e vendendo os bens manufaturados no mundo inteiro e precisando se comunicar, além de divulgar as suas marcas via mídia, né? No início do cinema, no século XX, do rádio até dos jornais impressos. Outras características desse período foi a mecanização da agricultura, onde as máquinas como trator, colheitadeira, começam a substituir a mão de obra humana no campo, e assim você tem a diminuição do trabalhador do campo que vai ser substituído por máquinas e, consequentemente, migrar para a cidade, executando aquela migração conhecida como o êxodo rural, a saída em massa de trabalhadores do campo para a cidade. Isso vai influenciar duas questões diretas. Primeiro, redução da produção de alimentos no campo e, segundo, aumento do desemprego, porque você vai ter mais pessoas na cidade das mesmas vagas de emprego, pois a cidade, teoricamente, oferecia mais emprego que o campo, porém, mais emprego apenas à população urbana. Quando isso se adensa, os problemas de desemprego e outros problemas sociais derivados começam a surgir. Temos ampliação comercial, o comércio começa a se tornar literalmente internacionais, porque as potências industriais, além de comercializarem entre si, vão disputar o controle de países não industrializados que oferecem matéria-prima mineral, como minério de ferro e petróleo. Se dá origem ao período chamado de imperialismo econômico ou neocolonialismo, que se dá de 1850 até praticamente a Primeira Guerra Mundial, que se inicia em 1914. Também temos a concentração do desenvolvimento tecnológico nos países que realizaram as primeiras revoluções industriais. Na terceira fase da Revolução Industrial, os países que se industrializam com tecnologia e com capital desses primeiros países citados: Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão. Então, os países que vão se industrializar na terceira Revolução Industrial se industrializam de forma dependente. Então, eles até crescem tecnologicamente, mas dependentes economicamente. E aí temos a terceira Revolução Industrial. Ela surge na segunda metade do século XX e acompanha até os dias atuais. Tem como eixo central de poder econômico os Estados Unidos, o Japão e aqui toda a Europa, principalmente os países da Europa Ocidental, que vão concentrar o poder tecnológico na Europa. Porém, surge o que a gente chama de desconcentração industrial em nível global. O que é desconcentração industrial ou descentralização? Indústrias dos países desenvolvidos, que são simplesmente os países que se industrializaram na primeira ou na segunda Revolução Industrial, vão buscar benefícios, facilidades para produzir em países subdesenvolvidos. Já que os transportes evoluíram, principalmente a partir da década de 1980, indústrias vão poder se instalar no mundo inteiro para ter facilidades e economia na hora de produzir bens. Então essas indústrias vão buscar em países da América Latina, do Sudeste Asiático e até do Sul da África o seguinte: primeiro, redução de impostos ou isenção fiscal.
para que eles paguem menos que pagariam nos seus países originais para produzir. Segundo, vão buscar mão de obra e matéria-prima barata. E para isso, vão incentivar que os governos tenham legislações trabalhistas muito frágeis para que a mão de obra seja barata. É preciso que o trabalhador não tenha direitos. E também vão buscar países onde a legislação ambiental também seja frágil, para que eles possam explorar o meio ambiente da forma que bem entenderem e assim retirar os recursos minerais. Além disso, buscam doação de terrenos entregues gratuitamente para que eles possam construir suas fábricas. Mesmo com esses benefícios e gerando algum emprego nos países subdesenvolvidos, a maior parte do lucro produzido por essas empresas vão para os países de origem. Por exemplo, a Volkswagen, que é uma empresa alemã, se ela instalar uma fábrica de automóveis no Brasil, a maior parte do lucro da venda dos automóveis retorna à Alemanha. Então quem cresce economicamente é a Alemanha e não o Brasil. Se a Coca-Cola, que é uma empresa estadunidense, se concentrar no México, produzir e vender produtos da Coca-Cola no México, a maior parte dos lucros vão para os Estados Unidos. E quem vai se desenvolver economicamente é os Estados Unidos e não o México. Então, ao mesmo tempo que você tem uma desconcentração industrial, você tem uma concentração do poder econômico, uma concentração de capital. Cada vez a burguesia mundial se torna menor, controlada por grandes empresas transnacionais. Por que os transnacionais? Porque elas são de um país, sendo públicas ou privadas, mas transitam, produzem, exploram e vendem e praticamente todo mundo. Com isso, houve a necessidade de desenvolver grandes elementos tecnológicos a fim de conquistar novos mercados consumidores através da propaganda e dos meios de comunicação e fazer aumentar a circulação de mercadorias. E para isso houve grandes avanços tecnológicos nos meios de transporte. A evolução tecnológica dos meios de transporte promoveu a aceleração dos fluxos de mercadorias e de pessoas. E os avanços tecnológicos dos meios de comunicação propiciou a evolução e aceleração dos meios de informação. A informação passa a circular de forma muito mais rápida, mas também a circulação de capital. Capital é investimento, é dinheiro. Porque o capital pode circular por meio de informação. Porque para ter grande capital, uma empresa não precisa de dinheiro, basta que ela tenha crédito. E o crédito pode ser negociado via internet, via contas bancárias, em negociação, em investimentos em bolsa de valores. Não é necessário o uso direto de dinheiro, de cédula, de moeda. Ok? Novos ramos surgem ligados a essa tecnologia, como a informática, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia. Surge também uma evolução da farmacêutica e da química fina, que dá um boom de crescimento na medicina, e os elementos de comunicação se tornam cada vez mais rápidos e acelerados. Também surgem novas fontes de energia, a energia nuclear e as energias alternativas, que são aquelas renováveis que não poluem, como solar, eólica, maremotriz e geotérmicas, tá? E aí a relação dos países na divisão internacional do trabalho vai ser diferente. Surgem 3 tipos de países. Os países desenvolvidos, que são aqueles que se industrializaram na primeira e na segunda revolução industrial, que vão exportar tecnologia, bens industrializados e investimentos, empréstimos. Temos os países emergentes, que são os subdesenvolvidos industrializados, como o Brasil, por exemplo, que vão exportar produtos industrializados de baixo custo, vão exportar matéria-prima manufaturada, uma matéria-prima que já sofreu modificação na indústria, e também exportar matéria-prima bruta, do ramo mineral, vegetal ou animal. E temos o terceiro grupo, que são os países mais pobres, que são os países subdesenvolvidos, que na maioria das vezes só exportam matéria-prima, do ramo mineral, animal e vegetal.
Se um país exporta a matéria-prima e tem que comprar tecnologia, ele vai gastar muito mais dinheiro importando, comprando, do que acumular exportando, vendendo. Então a sua balança comercial tende a ficar em déficit. O que é déficit? Uma balança comercial desfavorável, que se torna negativa, porque ele gasta mais do que acumula. Já os países desenvolvidos e tecnológicos vão exportar tecnologia, que é um produto muito mais caro que matérias-primas. Então a sua balança comercial tende a estar em superávit. O que é uma balança comercial superávit? É uma balança comercial favorável, onde o país acumula muito mais dinheiro vendendo, exportando, do que gasta importando, ok? Aqui temos algumas transformações sociais, a divisão social do trabalho, onde a burguesia, os chamados empresários, vão ser os concentradores de capital e os trabalhadores vão vender a sua mão de obra. A mão de obra se torna um produto a ser vendido para que o trabalhador tenha algum tipo de sustento. Vamos ter o fortalecimento do trabalho assalariado, porque trabalhador descontente pode ser um trabalhador que vai se revolucionar e até tomar conta de indústrias, e a burguesia vai perceber isso e não vai permitir que o trabalhador tenha o controle da produção industrial, porque isso vai atingir diretamente o lucro dos empresários. Com isso, dá-se um salário ao trabalhador suficiente para ele sobreviver, mas que não oferece para ele, na maioria das vezes, vida digna. Isso nos países onde os serviços públicos não têm qualidade. Formação de novas classes sociais. A Revolução Industrial vai dar origem às classes sociais do capitalismo. Os donos dos meios de produção, ou burguesia, que hoje se configura nos grandes empresários, donos das indústrias, das grandes fazendas e dos bancos. E a outra classe é o proletariado, que são os trabalhadores, qualquer pessoa que precisa executar uma tarefa, uma mão de obra para receber um salário. A concentração do poder econômico e financeiro e político cada vez está mais a controle da burguesia, e os trabalhadores serão expropriados das decisões políticas e econômicas. E há um intenso processo de urbanização, porque a indústria vai inicialmente se fixar na cidade, porque a cidade vai oferecer a infraestrutura básica que a indústria precisa, que é fonte de energia, meios de transportes adequados, mão de obra numerosa e mercado ao consumidor. Até porque nas cidades tem muito mais gente que no campo. Então vai ter mais trabalhadores e mais gente para consumir os produtos. Alteração do espaço na paisagem. Se a urbanização vai crescendo, cada vez o espaço rural se torna diminuto, se diminui a produção de alimento e se expande as cidades, o espaço urbano, alterando drasticamente a configuração das paisagens em escala mundial, como a gente pode ver nessa representação. A gente tem primeiro um campo com árvores, e aí na segunda imagem já tem uma indústria, depois dessa indústria temos casas, porque a indústria gera emprego, vai atrair moradores, né? Essa indústria caracterizada na segunda imagem por uma locomotiva. Depois essa casa vai atraindo mais moradores, aí a gente já vê postes, rede de eletricidade, até chegar na última imagem, que é uma área densamente povoada, né? Uma área urbana de grande densidade, típica de uma aglomeração desordenada, quando a cidade cresce sem planejamento. Ok, gente? Então terminamos aqui a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo contato e bons estudos!